Oiê! E aí, E aí, deu tudo consegui, certo? Tecnologicamente? consegui, né? Eu me atrapalhei, não sei como você colocar uns filtros. Enfim, faz Ah, parte. maravilha. É, E aí, como é que tá tudo? Pandemia? estamos aqui. Uma surpresa por dia e tentando fazer dessa uma passagem para uma melhor, né? Eu acho que é um pouco a atmosfera da pandemia para mim, assim. Massa. Enfim. Bom, Bom, tu... então eu vou começar assim a explicar o que a gente pensou. Primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar nessa live com o Translab, né? Eu tive a oportunidade dessa semana revirar as coisas. Aqui estou na casa da minha mãe, revirar coisas de muito tempo atrás e acho uma série de livros e, enfim, até postei no Instagram sobre isso, que seguem temas de 20 anos atrás. E acho que fazer essa live essa semana com vocês tem a ver com isso, né? A nossa parceria é muito antiga, ela diz de muito tempo e de uma certa insistência nossa nos mesmos temas, que vem desde a nossa graduação, e a gente aí já se graduou faz algum tempo, né? Então, eu queria começar agradecendo, não só pela live, mas por esses 20 anos de companheirismo mesmo, de luta, né? Que a gente vem travando. E a Bom, gente. Tá? não, ia dizer que o Instagram precisa melhorar para poder... Tô aqui representando o coletivo, né? Podia estar o Fausto aqui, que é uma parceria antiga também. E aí o resto do pessoal que a gente esteve juntos no laboratório, enfim. É tecnologia. Sim, é verdade. A gente organizou um pouco a live hoje para pensar antes, durante e pós-pandemia, os nossos trabalhos, né? Que tem em comum uma coisa muito legal, que é pensar arquitetura e urbanismo como processo, né? Apesar de a gente trabalhar com metodologias diferentes, a gente pensa muito ambas como processo, né? E eu acho que esse é o mote aí da nossa conversa hoje. Então, só para me apresentar oficialmente, caso alguém não me conheça, eu sou Yazana Guizo, sou sócio fundadora da Terceira Margem, Arquitetura e Singularidades, também represento a Terceira Margem aqui, e também sou professora de arquitetura da UFRJ. E eu vou passar a fala para o Leonardo se apresentar e também já entrar numa conversa que é como os nossos trabalhos já vinham se dando antes da pandemia e as relações desses trabalhos, né? Que a gente chamou de cuidado, nutrição, relações de vida, e aí entrar um pouco nessa conversa. Maravilha. Bom, sou Leonardo, sou membro do coletivo Translab Urb, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Arquiteto urbanista também, ativista, músico. Eu acho que essas trajetórias se confundem um pouco, principalmente nessa questão de estar metido em redes, né? Inicialmente, essa questão da economia da cultura, que logo cedo me envolvi aí através da atividade de músico, e também bastante estrutura de rede rizomática distribuída, né? Depois, em seguida, essa questão das casas colaborativas, um fenômeno que a gente teve em Porto Alegre aqui, no Instituto de Pesquisa e Inovação Social, e, de alguma maneira, paralelo a isso tudo, né, o início dessa aventura que é o Translab Urb, coletivo de inovação social urbana. E, bom, a gente gosta sempre de, quando algum dos integrantes, das integrantes, vai se apresentar, a gente gosta de falar
de quem está conosco, né? Que faz parte muito do nosso DNA. Então, o Translab Urb hoje faz parte de uma porção de redes, né? Tem a rede dos placemakers, né? Essa abordagem que o especialista são os usuários dos espaços. Então, dentro dessa visão de um urbanismo mais humanizado, por assim dizer. Então, tem a rede internacional, né, Placemaking X, tem a rede Placemaking Latinoamérica e a rede Placemaking Brasil, né, rede autônoma Placemaking Brasil. Junto com isso, tem também a CivicWise, né, uma rede focada no desenho de processos cívicos, né. Então, o objeto é como conseguir desvendar maneiras possíveis para criar engajamentos para processos. E aí o CivicWise também tem o internacional, tem o latino-americano, e também tem a rede muito querida, microrrede Corredor Sur, que é uma conexão desde 2017, Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires, com alguns coletivos parceiros e também algumas professores queridos da FADU lá de Montevidéu. E, mais recentemente, a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, né, que está se desenhando uma porção assim, sei lá, há algum tempo, né, mas oficialmente ela está na rua e expressa muito o que a gente já vem desenvolvendo. E eu acho que, então, seguindo aí, para responder, né, o iniciar essa conversa, né, o antes da pandemia, antes da crise sanitária global, tem um traço comum que nos levou a fazer essa conversa virtual aqui, que são os processos, né? E de como antes a gente já tinha isso como um desafio. Trabalhar com a produção de cidade a partir do invisível, a partir do engajamento, a partir de uma percepção empírica, né, muito forte, que a gente sempre pôde compartilhar ela com um grande número de pessoas, elas querendo ou não, que não basta só o projeto e a solução técnica, né? Sempre vem daí essa questão essa busca pela rede, essa busca de como tentar esquematizar, tentar planificar maneiras de engajar e garantir uma rede sólida que desse sustentação para o projeto. E aí, tendo foco no objeto da cidade, né, e o espaço público também como uma materialização, tinha uma coisa muito importante que era esse invisível, defender ele em diferentes âmbitos, né? Por isso que eu falo assim, junto com os meus colegas, assim, desse desafio, né? Defender o invisível sempre foi complexo, mas é algo que a gente está perseguindo já há um bocado de anos, e passa muito por uma questão de tentar entender as diferentes dimensões de qualquer resultado que a gente busca. E essa coisa um pouco intangível do processo, em muitos fóruns que a gente profissionalmente ou pessoalmente se mete, né, para tentar fazer algumas mudanças, tem muita situação que era de difícil compreensão para as pessoas, né, de como apostar ou investir qualquer tipo de recurso, né, não estou falando só monetário, né. Alô? Tocou o telefone. Voltou? Voltou. Tá. E de como mostrar que esse invisível e essas dimensões poderiam dar um resultado lá na frente. E também falando de resultados intangíveis. Então, tudo passava por uma... Né, a gente estava falando um pouco antes disso começar, né, de como isso se mistura, atividade profissional, uma postura, uma visão de mundo, crer que essas redes podem ser algo
de troca mútua, muito verdadeira, muito horizontal. Então, são princípios que estão aí já, como a Ia falou, 20 anos amadurecendo, né, em diferentes núcleos que a gente está discutindo e trabalhando isso. Mas tem uma questão muito importante que é como nutrir, como alimentar essas relações e esses laços, tanto num projeto específico, que aí a gente vem se debruçando já há uma porção de anos de como falar em metodologia, né? E qual é o objeto dessa metodologia? É o projeto final ou é essa maneira, como mensurar o sucesso de uma abordagem que lida com essa dimensão humana, né? Do interesse verdadeiro. Enfim, passa por um pouco disso, né? Que também o Terceira Margem, em diferentes escalas, também passa por isso, né? Eu fiquei pensando, assim, sobre esse invisível, né, que você fala, e como isso está dentro de toda uma cadeia produtiva da arquitetura e do urbanismo hoje, né? Mas não está no bom sentido, eu vou dizer assim, né? Está no mau sentido. Porque a gente não cuida desse invisível, a gente começa a achar que a nossa prática profissional é só a parte material. E isso gera uma série de problemas. E quando a gente. E essa nossa perspectiva muito material sobre a espacialidade, ela é também muito colonial e patriarcal, né? Tenho falado isso. Ela vem aí de uma tradição europeia, das escolas de arquitetura, na qual a gente segue, na qual as nossas referências seguem sendo essas, né? Norte-americanas, enfim, dos países centrais. E quando a gente depara com outros povos ou outras maneiras de enxergar essas relações, a gente começa a entrar em choque, né? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se a gente entende um ambiente construído, um espaço que a gente vai construir como algo vivo, como um ambiente, como um ecossistema, entende? Então aquela árvore é um ser vivo, é uma entidade, o rio é um ser vivo, enfim, a própria terra respira, tem milhões de fungos, micro-organismos. Então, uma série de vida, de relações que estão nesse território que a gente absolutamente ignora, né? Enquanto entidades. Eu até a considero enquanto forma. Mas enquanto entidades, enquanto seres que habitam nesse ambiente, a gente não costuma muito considerar. Então, se a gente olhar isso numa perspectiva da natureza, a gente vai ver que a gente desconsidera. Da mesma maneira, os materiais. Como é que a gente enxerga os materiais, né? Os materiais são algo que eu pego da terra, construo e acho que tá ok, que realmente estava ali para eu pegar, né? Não sei, eu me lembro uma vez de uma etnia indígena construir com pedra e essas pedras serem seres. E de repente eu tenho uma parede de seres, né? Então algo que está inanimado, na verdade tem vida, né? E eu considero aquilo como vida. O que a gente faz? A gente pega uma coisa muito louca, a gente desmonta as montanhas de Minas Gerais, né? Manda elas para a China, manda o ferro para a China, e esse ferro volta para premiar alguma construção, um pedacinho de alguma construção que sai no arte dele como uma grande arquitetura, né? Só que o ferro embaixo das montanhas, numa perspectiva Yanomami, sustenta o céu. Então a gente vai lá e tira, vamos dizer, a sustentação do céu de uma cultura e acha que aquilo é só um recurso que eu tenho direito de usar. Então, essa discrepância eu queria chamar a atenção. Ou como a gente trata, por exemplo, os operários das nossas obras, né? Que é uma figura que vai lá, vive uma vida completamente de exclusão e subjugação e usa quase todo o seu tempo livre para fazer uma coisa na qual não lhe diz respeito. E aí ele vai lá e constrói aquilo para ganhar um salário no fim do mês. E na perspectiva africana, tudo que a gente faz
afro-brasileira, tudo que a gente faz vai ao nosso axé, a nossa energia, né? Então, e essa energia, esse axé fica também nas coisas, né? Então, com que axé a gente constrói se a relação no qual a gente está construindo é uma relação de destruição, né? Enfim, e aí, por fim, a figura que compra isso, né, que é o consumidor, entra num apartamento padrão, por exemplo, no qual não diz respeito nenhum. Não tem nada da sua história, não tem nada da sua singularidade, não vai levar isso ele a ser um ser mais potente diante do mundo. Ao contrário, coloca aquela figura num padrão no qual ele vai se deteriorando, né? Diante da sua própria existência e do mundo, vai perdendo o seu corpo, sua capacidade de sentir, a sua alegria, a sua vitalidade. Então, eu queria dizer isso, assim, quando a gente está falando do invisível, né, e de que você tem amigos da Espanha que te ligam para ver como é que estão as coisas, e é uma relação de trabalho, e não é uma relação de trabalho, a gente está dizendo que a gente está cuidando desse invisível de uma maneira a produzir uma materialidade mais potente também. Porque ela desencadeia outras relações e afetos que vão certamente produzir uma especialidade que tem mais a ver com a vida e não tão a ver com a morte. Porque, na verdade, a gente está numa cadeia de morte, né? E não numa cadeia de vida, né? Então... Não, agora, quando estava falando, entraram algumas dessas pessoas, né, que a gente comentou na nossa conversa, né, que são relações que a gente nutre e como elas se confundem no bom sentido, né, se mesclam, sei lá, amigos do Chile, Portugal, né, pessoas da Espanha que entraram aí agora. Mas tem uma coisa muito interessante né, que a gente fala que é o elefante na sala, né? Desde um ponto de vista bem franco, assim, da transparência, que também que é assim, realidade presente numa proposta como as nossas, assim, não são dimensões desconhecidas. Eu acho que falar dessa questão, o nome que se queira dar, mística, intangível, mágica, enfim, a gente sabe piadas ou momentos que já pode ter passado como uma associação, olha, que ripongagem, algumas dessas coisas que na trajetória a gente já escutou, mas a gente sabe, e os interlocutores sabem que não se trata de algo desconhecido. E tem essa potência de uma negação. E tem uma questão muito forte, né? Como profissionalmente, assim, a gente sabe a existência de alguma coisa e há um esforço para não compreender ou não trazer ou não colocar luz em alguns campos claríssimos que mereciam o mesmo tipo de atenção, né? E assim como tu falou de dimensões de culturas e reconhecer existências milenares e acúmulo de conhecimento mesmo, né, de experiência empírica, isso passa para processos novos, assim. E agora eu estou viajando, assim, conhecendo os teus desafios, né, terceira margem e tal, e coisas que a gente já passou, né? É muito louco que ainda hoje, tu falar de processo num ambiente de planejamento, de urbanismo, de produção de cidade ou produção de espaço, né, privado ou não, ainda assusta a maioria esmagadora de colegas, interlocutores, supostos interessados nos temas e tal. E isso é surpreendente, assim, como essa negação de algo que é de conhecimento, eu não acredito que, né, um sujeito esclarecido vai negar a existência de dimensões diferentes de atuação, né? E fica essa questão, assim, quando que isso vai ser colocado em xeque, assim, tipo, ok, vamos parar de mentir que a gente não reconhece a potência de outros trabalhos e outra existência, vamos aceitar algumas coisas, mesmo exemplos muito pragmáticos, né? Me vem à cabeça uma série de processos, sei lá,
recurso público, investimento, licitação, para fazer um espaço público. Aí acontece aquela coisa que frustra muita gente envolvida nesse processo, que é não tem uma apropriação pelas pessoas. E o que é essa apropriação? Isso. Bonita essa palavra, né? Cara, não engajou, não tem essa dimensão invisível. Faltou um trabalho ali. E já tem um desenho de piso, né? Como se o desenho de piso fosse transformar as relações. Até contribui, não é que não contribui, mas tem algo mais que pode ser feito, né? Não, não sei, agora me veio isso, assim, falando de um lado bonito das dimensões, mas me veio agora a dimensão de uma negação, como se fosse uma combinação velada entre, sei lá, categoria, enfim, entre uma área de conhecimentos, mas que isso está ruindo, né? A gente está percebendo que... Mas sabe o que eu acho sobre isso? Eu acho que tem uma coisa assim, o ferramental no qual a gente aprende, ele vai todo para um outro lado, né? Então, quando a gente fala dessa dimensão invisível, que a gente de fato não aprendeu na graduação a fazer, né? A gente foi aprendendo fora da graduação, na própria experiência da vida, fazendo as redes nas quais você cita no início da live, etc e tal. Assusta, eu acho, porque também tira o território, né? Você diz que precisa ser muito de um outro jeito e não dá ferramenta para essa pessoa fazer desse outro jeito. E aí a pessoa fica assim, se eu aceitar isso, eu também me autodestruo. Eu acho que tem uma coisa que passa por aí, assim, dessa negação, como você chama, né? Eu queria passar por durante, porque eu estou aqui responsável pelo tempo, pela organização. E você me contou na nossa conversa prévia à live da história das pias, né? Que vocês estão fazendo, entre outros projetos. Mas eu queria que essa diferença entre a pia que vocês estão fazendo e a pia do Dória seja bem explicitada, porque eu acho que é um ótimo ponto aí dessa conversa. Então, passar a bola para você falar disso. Bom, né, depois dessa, enfim, dessa sessão falando antes e um pouco do que somos feitos, né? Eu acho que esse durante, e por durante, né, contexto pandemia que a gente está imerso, enfim, nessa conversa surgiu, né, o que estão fazendo e tal, uma série de coisas. Acredito que todo mundo está nessa lógica de reinvenção, né, auto-reinvenção, em diferentes níveis disso, de como isso nos toca, mas, né, a partir do ponto de vista dessa atuação de um coletivo de inovação social urbana que tinha muito forte uma bandeira de espaço público e como referência de que algum processo foi bem sucedido era justamente volume de pessoas próximas, inclusive torcendo para que elas se abraçassem e se beijassem naquele espaço, ou seja, a régua que media isso era uma, e muito rápido isso sai, né? E aí começa a aparecer outras situações, né? Eu acho que, por mais que a gente fale de coisas que parecem óbvias, cada vez mais a gente tem que entender que a gente, ainda mais falando na internet, produzindo conteúdo, a gente não pode garantir, a gente não tem certeza que o que é óbvio é de fato compreendido por todo mundo que vai chegar, né? Então vale reforçar algumas coisas. Então, durante pandemia, assim, uma das coisas que estão acontecendo tá ficando escancarado. Um monte de precariedade, né? Uma pandemia vem para escancarar. E por escancarar, eu posso dizer assim, se numa realidade que tem mais justiça social, um bem-estar social, presença do Estado forte, também se escancaram algumas fraquezas, alguns pontos ali que não estavam bem resolvidos.
numa realidade como a nossa brasileira, e de alguma maneira se estendem, né, as nossas vizinhas e vizinhos latino-americanos e também dessa questão toda do sul do mundo, né, econômico, assim, tem essa precariedade. Tem. Então, é muito dúbio a gente ouvir sendo reforçado nos meios de comunicação a questão da emergência, sendo que ela já estava aí. Sim. E tudo isso para falar, por exemplo, como chega essa questão da pia, né? Da água. E aí, especificamente aqui no exemplo de Porto Alegre, né? Sendo mais direto, algum dos tantos camaradas assim dessas várias caminhadas, que é o Júlio Rita, né? De um projeto chamado Os Cozinheiros do Bem, aqui de Porto Alegre. Ele, né, que é um projeto de comida para quem está com fome e na urgência. Então, população de rua receber comida, mas num sentido um pouco mais profundo, do preparo, do carinho, do olhar no olho, e esse projeto deles tinha isso, né? Ia nesses pontos identificados da cidade, geralmente baixios de viaduto, tinha o preparo junto com essas pessoas, junto com a distribuição. E quando inicia essa questão da pandemia, né, ali pelos meados do início de março, essa ONG tentou alertar, né, o governo municipal, a prefeitura aqui de Porto Alegre, de que tinha essa urgência. A Organização Mundial da Saúde já estava falando que tinha muita gente que não tinha nem como lavar a mão. Então o investimento cego, vazio, numa campanha para lave as mãos, excluía muita gente. Então, rolou essa tentativa de aproximação, de ver uma reação da questão pública. Não teve. E aí teve essa grande frustração, assim, deixaram na mão quem estava lá na linha de frente. E aí o Translab Único falou, cara, a gente consegue, vamos usar essas lógicas do urbanismo tático, do mobiliário de guerrilha, do urbanismo hacker, tem diferentes maneiras de chamar, e a gente foi para duas questões. Tem uma solução técnica, sim, a gente resolveu, basicamente é uma pia que tem seu próprio reservatório, ela não está conectada, não tem, né, a solução ali de esgotamento dessas águas cinzas, mas a gente solucionou isso tecnicamente. Mas ela está ali para tentar solucionar essa questão. Ou seja, a pia não é a pia. A pia, ela é também como botar mais uma bandeira, um marco do que já vinha faltando há muito tempo. E que se estava invisível, de novo, a pandemia veio escancarar. Então, parece algo muito simples do ponto de vista da solução técnica, mas implica uma série de questões, assim, de como a gente teve que tecer uma rede de apoiadores. Então, isso foi financiado pelas pessoas, a partir de uma negação do governo, foi montado, né, com todos os riscos de sair na rua no momento da pandemia, e tem uma questão pedagógica, né, dessas pessoas que não têm acesso à água historicamente, e aí vai ter água. Não, o cara não sabe lavar a mão, não faz parte da rotina diária lavar a mão. Então tem uma série de camadas numa aparente solução de abastecimento de água e de higiene básica, ali, lavar o rosto e lavar a mão. E isso foi muito forte, né? Está sendo muito forte ainda. A dificuldade de conseguir o apoio para abastecer esses reservatórios. Enfim, é algo que está vivo ainda acontecendo em Porto Alegre. Teve alguns desdobramentos dentro da rede brasileira de urbanismo colaborativo. Então, os colegas lá de Belém, a galera do Conde também está pensando alguma coisa também na questão ali dos hidropontos, né? De como essa água em comunidades pode se transformar em algo mais. E, enfim, eu acho que é um pouco dessa dimensão assim, do que está ficando escancarado nesse presente, né? E como profissionalmente e também pessoalmente, assim, a gente se coloca nesse momento, né? Que eu acho que é um pouco do que tu falava, né, Ido? Que ferramentas eu tenho nesse momento? É o apoio? Como eu ajudo esse tecido social?
A gente vê que outro projeto que a gente está participando, que é uma plataforma que é o Segura Onda, que também é de rede internacional, que tem a versão Frena la Curva nos países, né, que falam espanhol, né, castelhano. Já tem mais de 20 países e é um guia de iniciativas cidadãs. E a gente fica se deparando muito, né, de como a gente está planificando uma plataforma de maneira que ela é um repositório de iniciativas desse tecido social. E, Sim. assim, uma coisa que tem aparecido, assim, né, e para não me esticar muito falando, é como o tecido social, mais uma vez invisível, ele é talvez a coisa mais estável que a gente tem. Porque, assim, em lugares onde tem a presença do Estado forte, ajudando, né, cidadãs e cidadãos, o tecido social garante uma fluidez para qualquer ajuda. Então, tem solidariedade, tem em vários níveis, tem apoio daquela questão mais do calor humano e apoios mais específicos da vida prática. E aí é uma cama para receber e gerar uma fluidez dessa presença do Estado. E quando a gente vai para lugares onde o Estado está falhando com as pessoas, fica mais evidente ainda. Na maioria dos lugares, tudo que tem é o que já se falava antigamente. Precisamos reforçar esse tecido social. Porque num momento como esse, as principais respostas vêm disso, né? E fica muito claro nesse tipo de plataforma a quantidade de gente que parte de um ponto de inércia até ser sei lá, uma atuação primordial em uma coisa muito singela, como armar uma campanha de doação, sabe? Ou mesmo aquele poder do coadjuvante de apoiar. Teve muita gente que não tinha por hábito dar um centavo para nada de doação. Sim, então, sim. Quando você fala isso, né, escancarar algumas coisas, eu acho, fazendo uma ponte com o que você está falando e com o que eu vou falar agora, é essa ideia de que esse tecido social somos nós, né? De se dar conta disso, né? De que a produção da cidade é a nossa produção, é a nossa vida, e é a gente que toma frente disso, né? Então, não adianta instalar uma pia se não há um movimento que instala essa pia, né? E não há quem use essa pia, e não há uma rede de solidariedade, e tudo que se produz e que vai disparando afetividade entre as pessoas, confiança, relações, apropriação urbana, em várias escalas, né? Nessa coisa do escancarar, um exercício que a gente vem fazendo, assim, é a ideia de pensar como que é a nossa própria casa, né? Quando a gente fala, fica em casa, e isso vira uma angústia, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Por que ficar em casa? Por que as nossas casas são iguais a prisões, né? Que é uma coisa que as pessoas vêm falando. E tem uma coisa muito errada com a nossa casa. Se ela é uma prisão, ou com a nossa existência, se ela é uma prisão, né? Então, é isso que era uma das coisas que eu queria que a gente refletisse, assim, né? Tá em casa é o quê? Tá conectado com uma televisão ou eu me conectar com a natureza? A minha casa me conecta com o céu? A minha casa me faz o quê? Me faz eu sentir mais um número na multidão? Tem alguma singularidade nessa casa, né? Tem uma coisa que me choca, assim, que me choca no sentido de pensar como a gente está distante de uma poética. E quando eu falo a gente é arquiteto e urbanista também, que a gente costuma, às vezes, chegar em casas de estudantes de arquitetura ou de colegas que não tem nada de singular. Assim, que podia ser a casa de um engenheiro, a casa de um pedagogo, a casa de qualquer um, num sentido de que não há ali a produção de uma estética de si, de uma poética de si, sabe? Não que eu acho que os pedagogos e os engenheiros não devam ter, eles têm que ter também, mas o que choca é que a gente trabalha com isso, teoricamente. É a mesma coisa que você falar com um dentista que
que está com a boca toda ferrada, entende? Nesse sentido, né? Então, eu fico pensando assim, como é que a gente não se incomoda? Que grau de sensibilidade corporal com o espaço a gente tem e com a cidade, que a gente não se incomoda com uma luz de teto num quarto, uma luz branca de teto homogênea num quarto, por exemplo. Eu vou deitar e vou dar de cara com uma luz branca homogênea, né? Como é que eu não me importo com uma cidade que tem uma rua com a violência que é a Avenida Brasil, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que a gente... e a violência que eu estou falando não é só a violência urbana, de alguém vai vir te assaltar, mas a violência estética, poética dela, que influencia os nossos corpos diretamente, né? Uma poluição imensa, um monte de edifício decadente, uma via claramente dos carros, né? Sem escala humana ali. Então, como é que a gente acha que tipo de corpo é produzido nessa cidade e que tipo de corpo é produzido nessa casa, né? Eu acho que a quarentena ela nos possibilita habitar a casa enquanto experiência de um lugar que a gente nunca tem mais tempo para habitar, na verdade, né? Então, agora, como é que a gente pode fazer para entender que talvez a coisa mais profunda da arquitetura seja a sensação que ela produz no seu corpo, né? E aí não é só a casa ser grande ou pequena, aí não é só a casa pegar sol ou não, aí não é só essas questões que estão em jogo, mas qual é o tipo de sensação que ela produz. Ela conecta a gente com os nossos sonhos, por exemplo. É uma casa que dá para sonhar? Ou é uma casa que nos empurra para baixo, né? Eu acho que... Eu fiquei pensando um pouco disso, assim, de como que cada um pode estar fazendo a sua experiência de habitar ser mais poética. Como é que a gente toma banho, gente? A gente toma banho só tomando banho? O banho é um espaço de transformação de um corpo, né? Se eu tomar um banho lento, se eu tomar um banho com cheiros, se eu tomar banho lento, cheiro com a luz baixa, que muda na minha existência isso, né? Muda muita coisa na minha existência, porque eu saio outro corpo do banho, eu não saio o mesmo corpo. Eu acho que muitas pessoas também estão se deparando com a experiência de cozinhar de novo, né? Ou de ter tempo para isso. Então, qual é a diferença desse tipo de relação, né? E aí, por que então que a gente concorda em fazer habitação urbana ou não como uma série de caixinhas iguais onde não tem espaço para que entre a nossa poética de si? Enfim, eu fiquei pensando isso, assim, que a pesquisa de dentro da casa e da nossa própria relação com isso é muito importante, muito importante. E aí, já emendando já no último ponto do depois, porque a gente precisa urgentemente criar um outro corpo, né? A gente precisa urgentemente criar um outro corpo, porque eu estou falando outra maneira de habitar a Terra, outra sensação da importância para outras coisas mais do que para a correria, para a produção que a gente vem fazendo, né? E isso é importante porque a Terra não vai mais nos acolher. Porque o coronavírus é só a primeira, não é a primeira. A gente já vem numa série de crises, mas aí, vamos dizer, essa ganhou uma escala global e visível para a maior parte das pessoas. Esse é o grande acontecimento do coronavírus, né? E essa crise global, ela só vai se estendendo. A gente tem aí 30 anos para repensar nossa relação com o planeta e tentar reverter um aquecimento global. 30 anos é muito pouco tempo. Faz 20 anos que a gente está trabalhando, é um pouquinho mais do que a gente está trabalhando para a gente conseguir que, em escala global, a gente reverta essas relações. E a minha humilde opinião é que não tem como reverter sem tocar
os nossos corpos. Sem tocar lá onde a gente sente. E arquitetura e urbanismo são ferramentas boas para isso. Não são as únicas ferramentas. Evidentemente não. A música é uma ferramenta maravilhosa, a dança é uma ferramenta maravilhosa. Um monte de prática somática, corporal, práticas coletivas. Bom, e aí a gente volta para o imaterial do início, né? 1 milhão de coisas pode nos ajudar a construir isso. Mas também habitar um mundo mais sensível e mais poético, né? Se os nossos rios deixarem de ser esgoto nas nossas cidades, talvez a gente sinta diferente a nossa relação com a natureza e possa, então, se sensibilizar para um aquecimento global. Mas se a gente continuar tapando os nossos rios e fingindo que eles são esgoto, e os tornando esgoto e não se relacionando com eles, então como é que a gente vai se sensibilizar com uma coisa que a gente não se relaciona? Que a gente perdeu o contato, né? Mas eu acho tanta coisa que passa pela cabeça agora, e lembrando também da nossa conversa, né, pra gente, aquecimento, para estar conversando com as pessoas. Sintonia, Mas também, agora tu falou desse 20 anos trabalhando, e, né, jovens lá no Fórum Social Mundial, e muitos temas não foram resolvidos. Isso é muito emblemático. Ah, mas tu ainda continua falando as mesmas coisas. Sim, a gente não resolveu essas coisas ainda. E volta naquilo que a gente falou antes. Parece que tem uma combinação invisível, né? O tal do grande acordo, mais um dos acordos, que como que a gente normaliza, e a gente, enquanto esse grande corpo, né, que habita qualquer cidade, né, no caso, habita o planeta, como que a gente normalizou esses exemplos aí? O rio esgoto. Passar por cima de uma pessoa que está morando na calçada. Passar por cima e seguir o dia. E não se afetar. Não se afetar nem um pouco. Normalizar esse tipo de coisa. Como que a gente... São várias escalas que ele pode ficar infinitos. É porque isso não é acostumar. É outra coisa. A palavra se acostumar com algo me soa assim... Eu me acostumo com uma boa cama, um bom lençol, um bom perfume. Eu acho que não é costume. Um pouco mais cedo eu estava falando com um amigo, né? Colega também, músico, Nicolas Polidoro, e a gente trocou uma ideia e falou assim, cara, a gente estava, ainda estamos, mas a gente estava profundamente no fundo do freezer, congelados. E falando de perspectiva, logo agora aqui na frente, o tal do pós-Covid, que eu não sei se é tão pós, principalmente na realidade brasileira, mas já se fala isso em função de países que agiram de uma maneira um pouco mais correta. Mas lembrando de uma frase que foi dita algumas semanas atrás, né, num seminário digital Cidades Comunes, que foi, né, perguntaram para o pessoal lá agora me falta o nome, mas uma arquiteta que é da equipe, assim, braço direito lá de Barcelona, e aí ela respondeu assim, não é legal falar a palavra oportunidade. Isso era uma inquietação que eu também tinha. A pandemia é uma oportunidade. Não, que oportunidade, cara? A pandemia não é suficiente para gerar uma quebra de paradigma. Sim. Ela foi muito taxativa, mas ela é necessária. Infelizmente, não sei, depois a gente avalia, mas é bem pragmático. A pandemia não vai mudar nada, não vai quebrar paradigma nenhum. A gente está vendo que as pessoas querem voltar a consumir no shopping, por exemplo. Então, tá posto que a pandemia não quebra paradigma, mas ela é necessária, né, como tu bem colocou, da escala global, para promover um despertar ou descongelamento, né, desse freezer, que quer deixar de normalizar algumas coisas e passar a normalizar outras. Por exemplo, normalizar
a nossa inquietação por alguma situação, normalizar que sim, a gente vive uma situação incômoda de diversos aspectos socioeconômicos e, enfim, de toda a ordem. Enquanto que isso é sempre ocultado, né? E eu acho que se for falar nessa tal de oportunidade, né, humilde opinião, e que ainda bem que eu encontro alguns pares, a gente encontra alguns pares por aí, é aproveitar para promover esse despertar. E especificamente nesse sentido do pós-coronavírus, se fala muito com quem já falava sobre a importância de estar em rede, da pedagogia, no nosso caso, pedagogia urbana, mas, né, instruir as pessoas, como tu colocou, fornecer o ferramental para as pessoas se naturalizarem um pouco mais com as coisas. Se a gente já estava lutando para isso pré-crise sanitária global, agora tem um momento que bater nessa tecla vai ser vital, assim. Eu não quero usar a oportunidade, mas é um ponto que a gente... quem se dedicava a esse tipo de despertar, de pequeno impacto, micropolítica, de mudanças profundas, mas que muitas vezes não são em escala, aí pela frente eu acho que vem uma situação onde tem uma abertura. Não está uma situação melhor. A gente até conversou, né, Ia? Eu acho que podia até falar um pouco sobre a experiência de como a gente tem percebido que a escuta que as pessoas estão se permitindo, os nossos mantras de quase 20 anos, parece que mudou, né? O susto faz as pessoas se abrirem. E isso é uma coisa que a gente poderia compartilhar agora, porque está aparecendo, saiu o chão para muita gente. Então, de uma série de temas que antes era cara contra o muro. E agora, né, quando a água bate na bunda, na falta de uma expressão mais bonita, parece que tem uma predisposição para ouvir coisas que já estavam reforçadas, que a gente já vinha reforçando. Sim. A sensação que eu tenho quando, há 20 anos atrás, quando a gente era jovem, não, a gente continuou, mas assim, há 20 anos atrás, esses temas eram muito evidentes. As pessoas tinham isso como uma evidência, né? Não é à toa que a gente vai eleger um cenário progressista no Brasil, né? Porque as pessoas estavam querendo pautas progressistas. Assim, a gente se forma nesse contexto, numa cidade onde isso é o top do top, porque vai acabar centralizando e convergendo uma série de movimentos progressistas do mundo inteiro para se encontrar bem na cidade na qual a gente se formava naquela época, que é Porto Alegre. Quer dizer, você continua aí, eu que não. Mas, e depois disso, depois de alguns anos disso, virou uma... Eu sentia na escuta como uma ideia anacrônica, como uma ideia fora de tempo. Tipo, você ainda tá nessa? Né? Ou uma coisa assim... Tá, a gente já falou disso, já não deu, e já não vai ser por aí, muda o disco, né? Uma coisa... essa insistência hippie... enfim, uma coisa desse tipo, sempre numa desvalorização. E aí eu acho que a pandemia, claro, com exceções, com afinidades, eu queria falar especificamente do Nordeste, eu acho que eu sinto muita afinidade com o Nordeste, tem uma abertura cultural que compõe muito com a ideia da terceira margem, assim. Mas, enfim, tem exceções. Mas aí, agora, com a pandemia, de repente, eu senti que não tem mais essa ideia de que não é tão importante falar disso ou que isso já foi, né? Não, peraí, isso é uma coisa que a gente está precisando retomar. E aí eu queria aproveitar o gancho para falar de que pós-pandemia, para mim, é retomar coisas muito simples para a vida, assim, retomar nossa ancestralidade.
os povos indígenas falam muito disso, né? De uma retomada de processos muito simples da existência que a gente, na verdade, perdeu. A gente acabou perdendo as coisas mais importantes, né? E aí o convite é um pouco esse, assim, uma afirmação do que se é, do que se quer e de uma simplicidade da vida. Eu acho que a tal da simplicidade da vida é uma coisa muito importante. Ver valor nas pequenas coisas, num cozinhar, num tomar um banho, né? Sendo que essas coisas elas não podem ser descoladas de uma poética da existência. De um encontro na rua, de plantar uma árvore na rua, de pensar como eu trato, como que eu cuido dos meus amigos, como que eu cuido do meu edifício ou da minha vizinhança direta, que é uma luta do Translab, né? Criar laços de vizinhança, que parece uma coisa meio da nossa avó. Mas eu acho que é isso mesmo, é retomar os laços de vizinhança dos nossos avós, que entendiam que a comunidade ali era um grupo que se apoiava, porque de fato era isso, né? E agora a gente, com essa globalização, que a gente se sente global também, que não é ruim, mas em si, mas também nos descola um pouco do chão, né? E como é que a gente coloca de novo o nosso pé no chão? Eu acho que dando qualidade a essas pequenas coisas que fazem muito. É muita coisa você ter uma casa poética. É muito difícil ter uma casa poética. Porque você tem que ser um ser poético diante da vida. E é o que a gente vem perdendo, né? Ser poético é ter a sua própria maneira de estar no mundo, se vestir de uma determinada maneira, né? Cultivar a noite de uma determinada maneira, cultivar o dia de outra. Como é que isso a pandemia faz? Como é que a gente gasta nosso tempo? Quando ninguém me manda o que fazer, o que eu faço comigo mesmo, né? Isso é ter Da poético. onde vem essa agonia das pessoas, né? Por estarem com elas mesmas, na casa delas. Parece que não combina a ideia de que a gente não pode botar toda a culpa nisso, no não poder sair na rua. É. Não é tudo isso, porque as pessoas não viviam maravilhoso. Esses dias eu também fui responder uma. Enfim, era um podcast, um troço, e tinha uma pergunta que era: vai ser uma oportunidade para os espaços públicos e tal, não sei o quê. Cara, não dá para botar todas as fichas nisso, porque são os sujeitos ali que estão agoniados. Não é porque está supostamente trancado em casa, né? O pessoal não está trancado em casa de fato, quem dera estivesse. E essa questão de, na verdade, vem de um outro lugar, de não conseguir ficar, né, com essa ausência poética do seu espaço, de si mesmo. E eu acho que, né, a rua, o espaço público, está sendo um bode expiatório. Precisa ter um despertar maior do que raios a gente está fazendo enquanto sujeitos que têm essa fruição pela vida, pelo ambiente, né? Quem escolheu cidade. Eu acho que tem uma questão filosófica, assim, que tem, sim, uma oportunidade de voltar a ser pauta. Isso eu concordo muito contigo. Né? O pós, a grande inovação vai ser essa retomada. Mas eu queria dizer que tem algumas trampas aí. Né? Tipo, cara, a gente está no ambiente digital, está sendo um recurso. Cara, esse recurso já estava aí. Já era ferramenta para uma série de pessoas. Quem mesmo vivia em rede, já acontecia isso. E tem aquelas trampas que a gente fala, né? Não só daquela coisa pragmática, não é todo mundo que tem uma banda larga, o equipamento, o hardware, enfim. Mas tem uma outra questão aí, que fora todas essas muito graves, sim, que nem todo mundo tem acesso, que é transversal a tudo, né? Tem uma questão assim, cara, o digital não vai suprir. A gente vai ter que reinventar esse toque, esse como produzir outros corpos também. Tipo, tem algum desafio em xeque aí
E é um desafio Tem. que não fez o tema de casa pré-pandemia. Então, eu acho que a gente está numa situação assim, bem ímpar, né, para não usar nenhum adjetivo negativo, assim, mas a gente não cumpriu antes essa questão e agora tem que repensar, né, que produção de corpos, que relações a gente vai ter que ter agora com essas condicionantes bem específicos de pandemia, de questão sanitária, né? Enfim, né? E o digital não vai cumprir isso. Ele não vai resolver isso aí. Não, não vai resolver. E tem uma coisa que a gente perde, que é muito grande, que é o fato, o toque, o presencial, a energia que tem nisso, né? No caso da terceira margem, é uma grande questão para a gente, porque a nossa metodologia é corporal, né? É de se encontrar em roda, é de deitar no chão e de pousar objetos relacionais em cima dos corpos, é de ativar a pele, né? Então, para a gente, não é tão simples essa transposição. Para nós não é rápida. A gente tá pensando uma série de exercícios poéticos para casa, justamente para criar esse corpo poético a partir de exercícios. Depois a gente conversar, a gente está mudando, a gente está recriando um jeito de poder estar junto na nossa questão, que é qual mundo queremos habitar a partir de nós mesmos, né? Então, não é tão simples e a saída dessa impossibilidade de se tocar é necessária. Eu, né, nem que ela dure 2 anos, né, mas a gente permanecer com essa ideia, né, como, sei lá, alguns países orientais, antes mesmo do Covid, já tinham como prática usar máscaras como uma opção para pegar menos doenças, né? Esse tipo de relação eu não imagino que o Brasil embarque pela sua cultura, pelo seu jeito de ser. Mas o que vai ser do carnaval? O que vai ser do carnaval? Sem poder Já se não tocar. vai ter São João. Já não Não, vai ter não. São João. Não, com certeza. Eu acho que tem uma série de camadas aí a serem profundamente pensadas, onde a cidade é um cenário, onde a casa, né, na escala mais de projeto sensível, por assim chamar, que o Terceira Margem se envolve, como essa, né, aí, sei lá, fico viajando assim, encaminhamento de perguntas, mas como tem que abraçar alguns compromissos, onde a antiga atividade fim agora é o pano de fundo, mais do que nunca. É óbvio que já era, a gente já lidava com o intangível, mas agora vai ganhar, já está ganhando uma importância que não vai voltar a ser o antigo uso e eu vou tratar, por exemplo, de uma mudança de hábito, mas o espaço está lá esperando. Não, o espaço não está esperando da mesma maneira. Eu não vou sair usando ele da mesma maneira. E se eu sair usando, que impactos tem isso? Então, tem uma questão de processos aí que, enfim, precisa. Né? Eu posso, sei lá, compartilhando aqui com todo mundo o que se ouve na escala mundial de outros colegas e tal, que estão nas atuações de diferentes culturas, né? Bem citou aí esse exemplo oriental e tal, mas tem a dificuldade dessa mudança de como a gente vai encarar, né? Bom, estou chamando a terceira margem aqui, aí novamente. A gente caiu, não cuidou 1 hora, né? Não, eu ia te avisar até. Eu estava tentando uma brecha para dizer que a gente estava muito perto do fim, mas acabou que caiu. Enfim, mas a gente pode ir encerrando. Não sei, você estava falando que ia concluir. Não, eu acho que era muito. Também eram vias de encaminhamentos. Eu estava falando assim, compartilhando algo que eu já venho captando e trocando nesse ambiente de rede, todas essas redes que eu citei, que o Translab Urb colabora, é parte, essa coisa mesclada. E que sim, eu acho que vai ser muito necessário se colocar com esse ferramental para solucionar uma série dessas questões intangíveis. Né? Então, tipo assim, se em algum lugar
supostamente a gente pode chamar que o povo não tem essa cultura. Bom, como que a gente trabalha essa sensibilização? Porque não é só aceitar passivamente, mas a nossa cultura é assim. Não, está em jogo a vida do próximo, está em jogo. Tem maneiras processuais, e aí que eu concordo muito contigo, que é a questão, cara, às vezes não engata, não engaja, porque sim, estruturalmente falta um ferramental para um monte de gente. Então, eu queria dizer assim que tem um trabalho de postura, até da gente que já se dedicava a isso, tem que se reforçar, lembrar uns aos outros que assim, cara, ao mesmo tempo que tu fala, compartilha, ensina, empodera o cara, o Isso. interlocutor também. Eu acho que isso vai ser falando em dimensão, se abre para todo mundo que produzia cidade, produzia espaço, produzia corpo, se abre agora esse compromisso de cada vez mais não deixar ninguém para trás desses alinhamentos, né? Que emprestar ou fornecer essas ferramentas para todo mundo compreender com profundidade essas novas necessidades aí de construir uma nova maneira de se colocar no mundo. Sim, com certeza. Essas novas ferramentas e essas novas sensibilidades, né? Que eu acho que também é importante, assim, que tem muito a ver com o nosso trabalho, que é trabalhar a percepção mesmo, a sensação, porque também, às vezes, não adianta a gente ter uma ferramenta de colocar as pessoas juntas para conversar, por exemplo, se a gente não consegue escutar, né? Porque a gente não tem corpo que escuta. A gente está aqui, está fazendo mil outras coisas e não consegue escutar o outro no sentido de se mover com o outro, porque escutar pressupõe que você se transforme com a que você está escutando. Porque senão não é escuta, bate e volta, né? Sim. Então, são coisas tão simples, mas que a gente não consegue fazer, a gente não consegue escutar, por exemplo. Então, também acho que é ir a fundo nas ferramentas, né? Eu pego a ferramenta, mas eu vou a fundo nela. Peraí, qual é o meu estado de presença aqui? Eu acho isso, por exemplo, fundamental para poder estar junto, né? Mas é isso, eu acho que, assim, concluindo, queria agradecer a todo mundo que ficou, que voltou até para esse finalzinho. E agradecer esse papo e essa parceria que vai durar aí mais pelo menos 30 anos, se a gente conseguir reverter o aquecimento global, né? Porque senão a gente vai ficar nos 30 anos e morrer com a humanidade toda, né? Infelizmente. Excelente final. Infeliz final, mas é uma probabilidade real. Né? Que horror, mas é isso mesmo. Às vezes eu me acho meio catastrófica, mas se a gente não se deparar com isso, como é que a gente vai transformar também? Ah, sem dúvida. Eu, né, de finalização, né, sei lá, primeira coisa é não vamos botar a responsabilidade de mudar nada para uma pandemia. Pandemia sozinha não já está provando que não está quebrando paradigma. No mundo inteiro, não só no coitado do Brasil, Brasil também, Brasil tá, isso é outra live. Mas em muitos lugares, né, o pessoal está lutando para voltar à antiga normalidade. Então, tipo assim, não vamos colocar a responsabilidade de quebra de paradigma na pandemia, mas vamos utilizar para tentar despertar, descongelar o maior número de pessoas com sensibilidade vital que vai precisar. É isso. Depois a gente vê como é que tecnologicamente disponibiliza isso para quem não pôde assistir, pegar depois. Isso. Gente, tchau. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Todo mundo se cuide aí. Isso. Valeu.